Fala pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Código Vermelho, onde cada segundo conta nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sepsi. A ideia aqui é que a gente discuta as principais mudanças que ocorreram nos últimos anos, os principais pontos de mudanças aí nos últimos guidelines, o que mudou de critério diagnóstico, de critério de tratamento. Mas acredito que para a gente chegar nesse primeiro ponto aí de fala, né, de mudanças, de que mudou, acredito que uma introduçãozinha básica, principalmente para quem está ouvindo, do conceito, o que é sepsi, falar um pouquinho da epidemiologia. E aí, Gabi, o que você pode falar para a gente de conceito? O que é sepsi? Bom, a sepsi continua sendo um dos maiores desafios na medicina atual, né? Ela é responsável por cerca de 20% das mortes hospitalares. Então, hoje, o que se fala é em detectar precocemente e agir de forma rápida para a gente evitar essas mortes. Isso aí com certeza faz parte do tratamento, né? Fazer essa identificação precoce. Aí a gente tem um dado muito alto, né, o Caio? De internações e... Não, temos sim. No mundo, mais ou menos, atualmente, a gente tem cerca de 11 milhões de mortes, né? E no Brasil, uma das principais causas de internação em UTI é a sepsi. Tem um dado, inclusive, que teve um aumento de quase 50% na última década, né? E ainda por cima, talvez, pode ser que esse dado esteja subnotificado, porque não é todo lugar que tem a notificação certinha, né? Então, é um assunto que a gente tem que falar bastante para que o pessoal tenha ciência. Eu brinco assim, que se fosse uma aula a gente estaria dizendo o seguinte: antigamente falava-se muito de sepsemia e que sepsi era uma infecção generalizada, né? O que é a sepsi? Por que é a sepsi? E aí desmistificar um pouco esses conceitos também acho importante. E falar que sepsi não tem nada a ver com infecção generalizada, não é infecção no sangue, não é infecção que saiu de um lugar para outro. E aí as nomenclaturas atuais a gente utiliza só sepsi, e o quadro mais grave da sepsi é o choque séptico, né? Então, assim, a sepsi grave também caiu por terra, a sepsemia caiu por terra, e esse conceito, né, que é um distúrbio do sistema imune que vai contra uma infecção. E aí, basicamente, é aquela de qualquer pessoa pode desenvolver a sepsi. É óbvio que a gente tem os grupos aí mais suscetíveis, que entram como fatores de risco, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, mas... Além disso, qualquer pessoa, desde que ela tenha uma infecção, né? Então, assim, qualquer pessoa pode vir a ter uma sepsi desde que ela tenha uma infecção primária. Que infecção é essa? Tem que ser uma infecção gigante, tem que ser uma infecção pequenininha, não interessa. Tendo uma infecção, a pessoa ela pode desenvolver a sepsi, porque aí é o nosso sistema imune que vai combater essa infecção, esse foco infeccioso. E às vezes ele quer brincar de Star Wars e vai... De guerra, né? De guerra e vai com muita força ali. Acaba que é uma parada, basicamente, você usa de uma força excessiva que pode acabar atingindo você mesmo. Exatamente, é uma batalha ali uma dos dois lados. Desregulada do sistema imune, né? E aí com essa batalha toda, com essa resposta toda, desregula todo as funções fisiológicas dos outros órgãos, né? Entendi. Só para você entender direitinho, então não é a bactéria em si ou a infecção em si que gera esse problema, né? É a resposta contra ela que acaba desencadeando. Exatamente. Quando a gente fala de infecção, a gente pensa em quê? Não, o nosso sistema imune, as células do nosso sistema imune vai lá para combater aquela infecção. Isso é o normal que aconteça. Quando acontece a sepsi, as mesmas células do sistema imune indo combater a infecção, só que ela vai numa porrada só e aí desregula tudo. Que aí entra as questões da disfunção orgânica e das questões. Então, acho que desmistificar esse conceito de sepsi, sepsemia, de infecção generalizada, de como ocasiona é muito fundamental da gente tá falando sobre isso. E aí, Arthur, o que você acha? O que você pode dizer pra gente aí dos sintomas? Como que esse paciente chega pra gente? Então, esse paciente geralmente ele vai se apresentar com um quadro infeccioso, mas nem sempre, né? Normalmente ele chega com uma hipotensão, taquicardia também e pode apresentar confusão mental também. Não, sim. É muito fácil pra gente que vai estar lá na porta atendendo, o paciente chegar com esse quadro de hipotensão, de taquicardia, que são basicamente os sintomas do choque, mas quando ele já vem com um diagnóstico prévio, olha, eu estou fazendo tratamento para uma pneumonia, estou usando esse antibiótico, o familiar fala, né?
E agora o paciente está assim. Você associar que aquela pneumonia e o quadro que o paciente chega pode ser uma sepse, aí fica uma mãozinha com açúcar. A grande questão é que você não sabe que tem infecção. Exatamente, né? Igual a gente acabou comentando dos grupos de risco, o paciente com HIV ou o paciente que usa corticoide sistêmico, talvez por alguma doença autoimune, muitas vezes esse cara não vai ter nenhum sintoma de infecção. Não vai ter nem febre, né? Não vai ter nem febre, não vai ter dor em alguma coisa, ou desconforto, não vai chegar a ter. Ele já vai chegar talvez ele com uma hipotensão ou com alguma coisa um pouco mais grave do que um paciente tivesse um sintoma da infecção em si, porque ele não vai ter pelo menos esses sintomas iniciais de que ele está ali com quadro imunodeprimido. Que eu acho que também que é o que torna mais difícil o nosso diagnóstico, porque o paciente vai chegar com aquele quadro de choque, porque basicamente é o sintoma de choque, mas até você classificar como um choque séptico, porque é decorrente de uma infecção, você tem que buscar a infecção antes. Mas aí a gente entra no parâmetro dos pacotes de tratamento. A gente brinca de pacote, porque é o pacote de 1 hora, pacote de 3 horas, conforme manda os últimos guidelines. Então, inclusive, em relação a tratamento, foi uma das coisas que mudou, foi a reposição volêmica, né, Gabriela? O que você acha da reposição aí? Faz, não faz? Faz quanto, para quanto? Dá pra gente generalizar tudo? Hoje fala em 30 ml por quilo, né, de cristalóides, então isso hoje é determinado naquele protocolo de 1 hora, a reposição volêmica é fundamental aí para esse processo. E aí, isso aí é bom porque, assim, guideline é uma coisa que a gente tem como direcionamento, a gente não pode engessar o atendimento, né? É lembrar que o paciente é único. Porque se você coloca 30 ml, vamos pegar aqui 30 ml de solução para repor num paciente ICC, num paciente... E aí tem que ser individualizado, num paciente renal crônico, e às vezes o paciente obeso, você vai repor volume demais. E aí você melhora uma coisa e vai piorar outra, né? Descompensa a outra. A medida até pra gente adequar essa reposição, né, tem que sempre ter ali um controle de diurese, né? Vai ter paciente com catéter e numa bolsa você está quantificando essa diurese e modificando de acordo com a diurese do paciente, né? Só relembrando aqui, né, no caso a gente falou que tem que ser usado cristalóide, mas o soro fisiológico não pode ser usado no caso da sepse. Tem que ser só o ringue lactato. Alguns estudos, né? Alguns estudos aí até falam em relação à reposição com soro. Porque, por exemplo, se a gente pegar lá na frente, no choque séptico, que é o quadro mais grave aí da sepse, o paciente ele já vai fazer um distúrbio de adrenal. Então ele já vai ter um distúrbio aí que talvez a gente precise, inclusive, colocar corticoide na terapêutica dele depois das próximas horas aí da amina. E se você faz solução fisiológica num paciente desse, esse paciente, além de piorar o quadro clínico, ele pode evoluir para uma acidose hiperclorêmica, né? Então, assim, a gente não... Realmente, os últimos guidelines, os últimos estudos, randomizados, inclusive, que saíram, falam muito a favor do ringue. Mas aí, antes da gente falar de tratamento, né? O Arthur falou dos sintomas, e aí... Mas como que a gente faz esse diagnóstico, né? Tem isso. Como que a gente vai diagnosticar esse paciente? Beleza, ele chegou com esse monte de sintoma. Você suspeita. Sinais de alerta, né? Mas como você fecha isso aí? E aí, ó? Bom, basicamente, né, para fechar esse diagnóstico, a gente tem que pedir uma quantidade, assim, a gente pode pedir uma quantidade enorme de exames laboratoriais, né? O principal, assim, muito usado, óbvio, a clínica, soberana sempre, mas a gente usa bastante o lactato, né? Ele acaba não sendo 100%, você não precisa dele dependendo da clínica do paciente, mas ele é um que ajuda bastante, porque se ele tiver alto, é praticamente 100% de certeza que esse paciente está com sepse, né? E procurar o foco infeccioso também, para você conseguir agir ali. Eu acho que esses dois são mais importantes e a gente tem scores, né? A gente tem o NILS para diagnóstico e de gravidade a gente tem o SOFA e o SOFA. Acho que a gente tem que dar ênfase nesses dois aí. O que SOFA no último estudo, ele não tem uma acurácia de 100% fidelidade para diagnóstico de paciente séptico, né? Ele tem uma... Ele é um indicativo inicial, né? Ele não deve ser utilizado sozinho, porque ele tem essa... Ele é bom, ele funciona, ele vê a gravidade do paciente, mas para que critérios diagnósticos ele ser utilizado como ferramenta única, já não é indicado mais. Aí o NILS, o MILS são os mais indicados. Falando sobre medida um pouquinho, né? O lactato, a gente tem que ficar em alerta, né? Até 2 ele poderia ser considerado comum, a partir daí já é estado de alerta, e 4 já é um estado, uma sepse mais grave, e a gente precisa internar esse paciente. Sobre outros exames, né? Principal, a gente tem que pedir
tem que procurar função de órgão. Então a gente pede ureia creatinina para ver função renal, a gente pede... Ali a gente tem que ver função hepática, então pede marcador de lesão, TJGP, a gente pode pedir bilirrubina, a gente pode pedir plaqueta, a gente talvez até fator de coagulação para a gente ver como que está essa função hepática. Creio que seja, né, basicamente isso. E obviamente também no caso a gente tem que pedir a cultura, mas aí a gente já chegou a provavelmente diagnosticar esse paciente com sepse, né? A gente não pode esperar o resultado da cultura também para tratar ele. Então a cultura talvez ajude no diagnóstico, mas saber que ele está com sepse não é necessária. Ela seria mais fazer aquele tratamento da sepse inicial, né, para poder... Isso, exatamente. Ele bundle de 1 hora, né? Isso. Mas aí a gente entra num outro ponto de discussão que agora eu acho que eu queria ouvir isso de vocês também um pouco. Com relação à administração do antibiótico no paciente. Os guidelines falam, né, de fazer até 1 hora, tem o pacote de 1 hora junto com todos os outros quesitos de tratamento lá. Mas aí eu faço o antibiótico, não faço o antibiótico, qual o critério para eu fazer o antibiótico, qual que é o ideal... E quando eu não tenho o ideal, o que eu posso fazer? O que vocês acham aí em relação à administração do antibiótico? Não, então, o antibiótico ele tem que ser feito na primeira hora, mas, se possível, colher a cultura antes do antibiótico, pra gente não ter nenhuma interação do antibiótico com o patógeno e acabar mexendo nesse resultado da cultura. Acabar atrasando não, né? Mascarando isso, mas a gente não pode atrasar o antibiótico. Então, se tá para dar 1 hora, não consigo fazer a cultura ainda, o ideal é iniciar esse antibiótico. Sobre qual medicamento existe, né, uma medida empírica, mas recomendado é o seguinte: cada hospital tem que ter o seu perfil de patógenos. Então, você vai fazer o tratamento empírico hospital não, né, unidade. Daquela unidade, de acordo com o perfil microbiano daquela unidade, né? Sempre com antibióticos de amplo espectro, para pegar o máximo de patógenos possíveis, mas sempre daquela unidade. O ideal é isso. Até porque esses dados estatísticos, a CCH de cada unidade tem, né, esses levantamentos. Mas aí, vou puxar para um lado do seguinte: se a gente tem um paciente e esse paciente não tem foco infeccioso aparente, ele só chega com sintomas de choque, você suspeita de um choque séptico, mas você ainda não identificou que ele tem uma infecção, igual a gente falou no início. Você vai fazer o pacote de 1 hora e você já vai administrar o antibiótico. Porque aí a gente entra numa outra vertente. Vamos ver se vocês concordam comigo nesse raciocínio. Alguns estudos falam o seguinte: você precisa administrar o antibiótico na primeira hora. Isso não mudou, isso continua sendo na primeira hora. Mas preferencialmente após os resultados laboratoriais. Por quê? Porque às vezes você tem um paciente chocando, ele não deve atrasar, né? O resultado não saiu em 1 hora. Você vai fazer um antibiótico? Vou, pô. Eu acho que arriscar, eu né? eu não vou arriscar. Porque às vezes, você já pensou, se às vezes o paciente está com sintoma de choque, mas ele não tem nada a ver com sepse, e você sai lascando antibiótico em todo mundo, é torta direita. Todo mundo que chegar na unidade com sintoma, antibiótico. Aí todo mundo com a resistência microbiana aí. Você tem que ter uma suspeita de forte. Então eu acho que isso é um ponto a ser levado em consideração. E aí, lembrando que a gente também precisa, a gente não trabalha sozinho, da agilidade do serviço de laboratório, da entrega do resultado. Da equipe trabalhando em conjunto. Exatamente. Não acho que é feio pedir ajuda, né, cara? Você tá trabalhando ali, você muito provavelmente não vai estar sozinho na unidade, então chega naquela pessoa que tá ali há um tempo a mais, né, o profissional que tá ali há mais tempo, não precisa nem, talvez, ser outro médico, alguém que tá como contato ali, o enfermeiro que tá ali há muito tempo, que tá acostumado a lidar, pede uma opinião, manda mensagem para alguém que você confia perguntando, né? Não é feio pedir ajuda. Não, e assim, lembrar sempre da assistência com o paciente de forma individualizada. Então, é uma sepse, como que o paciente está hemodinamicamente? Eu preciso reservar uma sala vermelha? Eu preciso ligar para o colega intensivista para talvez já adiantar e pedir uma UTI? Exatamente, fazer o tratamento do paciente num todo, né? Não só focado na sepse, por exemplo, né? É individualizado. Então, aquele basicão que a gente faz para um paciente potencialmente grave é muito característico. Então, assim, o básico, né, de um acesso, de uma monitorização, da reposição de volume, se de forma individualizada. Ventilatório, e assim rever essa questão do lactato, por exemplo, reavaliar de tempo em tempo. O lactato é importante, porque a gente tem que ver se o tratamento que a gente está oferecendo para o paciente, ele está sendo efetivo, né, está sendo eficaz ali. E aí a gente entra além da reposição volêmica. O paciente está lá.
hipotenso, já repôs volume, você já está repondo volume, Tá que tem que ser, refratário, né? que tem que ser gradativo, você está repondo volume, você está fazendo as outras medidas de suporte, porque a gente não fica engessado só no tratamento da sepse, a gente precisa dar as medidas de suporte que o paciente precisa, igual o Caio falou, do suporte ventilatório e tal. E esse paciente está gravando, evolui aí para um choque, e aí é um momento de caracterizar a diferença de sepse para choque séptico, né? É quando a gente tem uma hipotensão persistente que não é revertida a volume. E aí a gente vai precisar lançar a mão de Intubação. de amina, da intubação, né? Porque se o paciente tiver rebaixamento de nível de consciência, a gente também precisa preservar a via aérea desse paciente. Então, e aí a gente entra numa outra questão muito bem discutida também. Eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a essa questão. O paciente evoluiu, precisa de suporte ventilatório avançado, vamos lá, vamos entubar o paciente. A equipe vai entubar, o paciente está acordado, né? Então a gente precisa fazer uma sedação aí no paciente. Tem se falado do etomidato. Tem se falado muito do etomidato, que droga a gente usa, o que vocês aconselham, o que vocês leram. Usava esse etomidato antigamente, e aí começou de uns tempos pra cá a acreditar que ele tinha aumento de mortalidade, né? Mas na verdade os estudos atuais determinam que ele não tem um aumento, não acontece isso, né? Porém a gente tem outros indutores aí que a gente pode usar que são mais consolidados. A ketamina, por exemplo, até por um mecanismo do fármaco, ela tem um mecanismo de aumento de PA, né? Então, acho que talvez seria até mais indicado, já que a gente está tratando um choque, né? Seria mais indicado. O etomidato, ele não oferece risco de diminuição, igual um propofol, por exemplo, esse completamente contraindicado, mas a ketamina é ainda melhor, então não teria porquê também da gente insistir, na minha opinião, entendeu? O que se fala é que o etomidato, ele reduz a síntese de cortisol, e o cortisol aí na resposta aí de uma infecção, por exemplo, ele é importante para manter a homeostase. Adrenal, né? A gente falou lá. Então, é nesse contexto que se contraindica hoje o etomidato, né? E foi como você disse, como os tempos vão passando, vai mudando muito o conceito, né? Você falou que antes tinha um conceito de sepsemia, sepse grave, hoje já mudou. Antigamente usava-se muito etomidato, hoje em dia já não está sendo utilizado mais. A verdade eu acho que é essa máxima que o Caio falou aí, né? Houve-se essa polêmica por conta da inibição do cortisol, por conta dessa atuação no cortisol, e a infecção a sepse ela já faz essa questão em termos de piora do paciente e a deteriorização clínica dele com relação ao uso. Os estudos mais recentes já desmistificaram isso. Então, assim, fica naquela usar ou não usar o etomidato. Então, assim, mas se a gente tem outras opções, outras opções mais seguras. Então, se a gente tiver outras opções mais seguras, como a ketamina mesmo, igual o Caio falou, o midazolam, aí a gente consegue um bom desfecho para esse paciente. E uma outra coisa que fica muito popular aí, usando, saber se usa, se não usa, acho que entra mesmo nessa mesma questão do critério de usar ou não o etomidato, que em relação ao que amina a gente vai usar, né? Se é nora, se é vasopressina, até por conta dessa questão adrenal. Mas eu acho que a grande questão é você saber identificar, é saber tratar esse paciente de forma adequada, de forma rápida, acompanhar esse paciente, e acompanhar é você beira-leito, não é monitorizou, medicou, quando sair o resultado você me chama. Não, porque esse paciente pode piorar. Né? Você precisa estar ali. E ela é tempo dependente, né? Eu tenho que agir, monitorar, estar ali do lado para esse paciente pode agravar, manejar, né? Então, assim, você da melhor forma. Tempo na sepse principalmente, né? O tempo ele é mais importante. A gente vai contra o tempo o tempo todo. Fica uma coisa meio redundante, mas eu acho que é basicamente nesse caminho. O paciente pode ficar com a sepse, ele pode no momento não estar tão grave, daqui a pouco ele evolui com choque, começa a ter aumento de frequência, daqui a pouco tem uma arritmia, né? Então muda tudo muito rápido. Então assim, acredito que tratar de forma individualizada, conhecer o histórico do seu paciente, estar atento a de fato aos sinais, a esses sinais todos, né? Os sinais de choque aí que a gente pontuou, da hipotensão, da taquicardia, às vezes da confusão mental, porque pode ter um Glasgow reduzido aí por conta da própria infecção, né? E aplicar os critérios, né? Os scores para poder fazer o uso do diagnóstico. A gente mantém protocolos hoje que já são, né, cada vez mais estão avançando para
para ter resultados, desfechos melhores. Normalmente as instituições hoje já têm, né, cada uma o seu protocolo de atendimento com o antibiótico a ser feito, exatamente por conta dessa questão de perfil, de perfil microbiano de cada unidade. Eu acho que além de tudo que a gente pontuou aqui como importante, é a gente retornar que em termos, né, a gente fala só disso, mas a gente também precisa falar de política pública e que com 11 milhões de mortes 11 milhões de mortes por ano, isso aí é um rombo de conta pública que poderia ter sido evitado. Se tivesse sido se o paciente tivesse tido um diagnóstico precoce, uma assistência adequada. E política pública não só no sentido de assistência adequada, né? E conscientizar a própria população também, reconhecer algumas coisas para procurar ajuda, né, cara? Porque às vezes a pessoa acha que ela só tá com uma virose, ou acha que sabe o que tem, e tenta se tratar sozinha em casa, acaba piorando, quando vê, já tá grave. Hoje com o Google, o ChatGPT, então as pessoas estão se automedicando, e a facilidade também de conseguir e voltar naquela informação, né, de qualquer pessoa, né, de qualquer faixa etária, de qualquer etnia, pode ter sepsis. Isso não te isenta de nada, né? É óbvio que, como o Caio bem falou, a gente tem os grupos de risco, né? O paciente imunodeprimido, imunossuprimido, o idoso, o recém-nascido, a criança, que ainda tem uma imunidade aí, de certa forma, prejudicada. E como a sepsis é uma resposta do sistema imunológico, eles tendem a ter um desfecho aí pior em relação aos demais da população. O sistema dele acaba não conseguindo dar conta do micro-organismo, né? Mas acho que é isso, a gente está atento realmente a esses sinais. Lembrar de que para se existir uma sepse, para se existir um choque séptico, precisa de uma infecção primária, e essa infecção ela pode ir desde, sei lá, uma pneumonia a uma infecção urinária. Inclusive, infecção urinária é responsável pela maioria das internações e evoluções sépticas que além, né, tirando esses pacientes de fatores de risco, a infecção urinária ela é responsável por muitos quadros sépticos e de internações no CTI. Hoje é 50% que você falou, né? 50% de aumento na última década. Só de sepsis dentro da UTI. E aí é onde está o infarto, onde está o AVC, que são as outras maiores causas de morte no mundo. Então, assim, a gente também precisa pensar um pouquinho fora da caixinha e dar conta disso aí. O importante é... O profissional está sempre atento, a equipe está sempre atenta, a equipe de enfermagem alinhada com a equipe médica, sempre ali atenta aos pacientes e os sinais. A ideia é parar a sepse o quanto antes. Eu acho que a gente deu o recado, conseguiu discutir, foi um papo bem legal, bem gostoso. Mas eu queria ouvir uma mensagem de vocês aí sobre a sepse, para a gente encerrar o nosso tema. O que vocês acham de relevante, só para a gente poder encerrar isso aí? Eu acho que primeiro a gente tem que colocar o principal aí para cuidar da sepse, né? Tem que ter o protocolo e uma parte de educação, né? Lembrar daquele protocolo da primeira hora, sempre começar a cultura, antibiótico, reposição volêmica, acho que é o principal, lembrar disso é fundamental. Eu acredito que é muito disso que o Caio falou, né? A gente tentar agir o mais rápido possível e da forma mais eficaz possível, né? E tratar o paciente como um todo, sempre analisando todos os sistemas, não olhar somente para a infecção, né? Porque não adianta você ir lá e tacar um antibiótico no paciente e achar que ele vai melhorar, porque não é assim que funciona, né? Eu acho que tem que ser uma coisa geral. Nem sempre a gente vai conseguir saber qual antibiótico usar na hora. Exato. Então, atento ao resto. Ajustar o antibiótico, né, depois da cultura, então atuar de forma imediata ali na primeira hora e depois ajustar. A questão da reposição volêmica, ela ser individualizada com cada tipo de paciente. Hoje também não se fala mais evitar o uso de soro fisiológicos, preferir o cristalóide. Então, assim, lembrar sempre desses critérios aí, dessas questões para... Do Ringer, né? Do Ringer. É sempre importante se atualizar, né? Porque, como você falou, já mudaram os termos, mudou o uso do etomidato, mudou o uso do soro fisiológico, então sempre estar o mais atualizado possível, eu acho que é muito importante para o nada tratamento impede do paciente. de mudar desse ano para o próximo. Isso aí, eu ia encerrar a minha fala exatamente falando sobre isso. Porque apesar dos guidelines estarem sempre mudando, as coisas estarem mudando e evoluindo, a gente precisa de treinamento, né? De educação continuada, de educação permanente, treinar as equipes para essas mudanças. Porque a gente, vamos ser sinceros, não é todo mundo que senta, que vai ler o que saiu de novo, não. Então, às vezes, o que a gente tem de profissional ultrapassado atendendo... E medicina é uma profissão que você tem que estar sempre atualizado, né? Não dá, né? Não dá pra gente poder ficar estagnado no tempo. A gente precisa acompanhar isso aí pro bem do nosso paciente. É isso, galera. Obrigado. Finalizando aqui mais um
Podcast. Código vermelho. Até o próximo.